Bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde a mais um Fórum Sindical, um programa da revista Fórum em parceria com os sindicatos petroleiros Norte Fluminense. Hoje a gente vai falar de futuro, minha gente. Eu não aguento mais falar de passado, né? Vocês têm notado que as pautas do Fórum Sindical tá muito voltado para questões econômicas, para questões do mundo do trabalho, não, né? O nome do programa tem a ver com isso, mas eu acho que a gente tem, claro, contas a resolver com esses golpistas, mas a gente também precisa trazer a nossa pauta, né? A pauta que interessa a sociedade brasileira. Então, hoje, né, semana passada, a gente discutiu fortemente os caminhos da Petrobras. Hoje a gente vai ter uma relação aqui, porque a gente vai discutir PIB e PAC. Para isso, convidamos duas técnicas, né? A diretora técnica do Diese e outra técnica do Diese, especialistas aí nessas análises. E a gente vai começar com a querida Patrícia Pelatieri, que é diretora de produção técnica do Diese. Mais tarde vem a Adriana Marcolino. E hoje o TVU não vai estar com a gente, vai ser o Johnny, que é diretor do Departamento de Comunicação do Sindipetro. Todos eles já estão aí. Tudo bem, Patrícia? Bem-vinda! Olá, boa noite, Maria Fro, boa noite, Johnny. É um prazer estar aqui com vocês. Boa noite a todos que nos assistem agora, né, nos acompanham, e aqueles que vão ter oportunidade de ver depois, né, Maria Fro? Ver na reprise, no sábado, às 8h30, tem o recorte só do Fórum Sindical na playlist, e aí estreia o nosso programa. Johnny, bem-vindo! Olá, Maria Flor, boa noite, Patrícia, boa noite a todos os nossos espectadores também. Hoje o Paulo vai poder estar conosco e me passou essa honrosa missão para que a gente pudesse estar aqui discutindo, né, trocando essa ideia e trazendo também informação e conteúdo para todos aqueles que nos assistem. Exatamente. Então, boa noite para a Silvia, que está aqui, que está dizendo que a gente tem mesmo que falar de futuro, que a Petrobras é nossa. Boa noite para o Adriano, para a Maria Angélica, para o Marcelo, para quem mais que está aqui, que sempre está com a gente. Tem uma galera aqui que nos acompanha toda quinta-feira, está aqui, é bem legal. Gente, lembrando que nós vamos fazer uma discussão bem importante, né? A gente vai falar de PIB. PIB, para mim, é um pouco... Não sei se a Patrícia, se eu vou definir isso corretamente, Patrícia, mas eu acho que, diferente de renda per capita, acho que o PIB nos dá um pouco mais a dimensão do crescimento econômico, né? É óbvio que a gente também vai discutir isso aqui, esse crescimento ele tem que ser distribuído, mas o PIB diz um pouco para a gente da saúde financeira de um país, né? Então, a gente vai começar pelo PIB, porque depois a gente vai falar do PAC, gente, que tem uma relação muito forte com isso, né? Se a gente vai ou não vai crescer, e como se vamos ou não vamos, e como é que a gente vai crescer, né? Porque a gente passou por uma terra arrasada, completamente arrasada, né? E esse Estado precisa se reestruturar e de voltar para a mão dos brasileiros, precisa gerar emprego decente, precisa desenvolver de forma sustentável. Então, é um pouco o que a gente vai discutir aqui. A Patrícia preparou para nós, porque o Diese fez uma análise, o setorial da CUT fez uma análise dos resultados do PIB no segundo trimestre deste ano. Então, a gente está aí com 9 meses do governo Lula, se avalia, né, se vê o crescimento ou não a partir dos trimestres. A gente fez a mesma coisa com o balanço da Petrobras da semana passada. Então, ela preparou uma apresentação. Eu não sei se você quer começar por ela, Patrícia, ou você quer dar alguns informes antes, porque assim, eu li o relatório, né? Não chega a ser uma nota técnica, são observações, né, a respeito do PIB. E o que eu percebo, e acho que nos gráficos a gente vai ver isso com mais clareza, que o gargalo do gargalo do gargalo é a indústria, né? A gente está completamente estagnado, e isso é algo muito ruim
para a economia, para o crescimento do país, porque a gente não gera emprego de qualidade, a gente não gera renda, né? A gente teve uma diminuição da massa salarial, a gente teve um monte de problemas com os ataques aos sindicatos, com a precarização do trabalho. E aí eu enxergo também naquelas anotações aí sobre o PIB, que tem o que deu esse impulso, e a gente olha, né, para o Brasil com Lula, que conseguiu a PEC da transição e incluiu mais gente no Bolsa Família, então a gente percebe que muito parte desse crescimento tem a ver com o dinheiro que entrou, né, com esses recursos. E a minha grande preocupação é como é que a gente faz, Patrícia? Eu estou jogando um monte de questões, mas como é que a gente faz com o orçamento do ano que vem, né? Pensando aí que eu estou olhando o PAC, estou vendo, ele é bem audacioso, pensar num movimento de 1 trilhão, quase 2 trilhões, 1 trilhão e 700 mil. Da onde vem esse dinheiro, meu Deus? Como é que a gente vai? Cadê esse dinheiro? Então, como é que a gente vai desenvolver esse país nas bases que ele precisa ser desenvolvido, né, com os recursos tão escassos como estão? Eu queria ouvir um pouquinho. Berenice, eu esqueci de falar de você, que é a nossa... ajuda a gente aqui no chat, é uma grande foronauta, e fronauta também, porque eles brincam que no fórum sindical são os fronautas. Então... A Verenice, boa noite, querida Verenice, bem-vinda. Está faltando o Daniel Miage, que está sempre aqui. Então, Patrícia, eu quero saber, você quer começar com os slides? Você quer falar, dar uma explicação primeira? E aí a gente vai parando, Johnny, aqui. A gente pode interromper, né? E pedir esclarecimento e tal. A outra coisa que eu queria, Patrícia, é que a gente sempre pede aqui para o economês, e aí eu acho que eu não preciso pedir isso para o Diese, porque o Diese tem essa clareza, né? Dialoga diretamente com trabalhadores, para a gente esclarecer o economês, né? Tem os termos mais, mais do nicho, para a gente deixar isso mais claro para o público em geral. Então, eu vou pedir, Fro, que você coloque a apresentação, que eu acho que fica mais fácil, porque é isso, traduz melhor, porque a gente olhando, acho que simplifica, então a gente pode ir conversando, e aí a gente vai interrompendo, vai dialogando, né, Johnny, ao longo de alguns dados aqui que a gente vai trazer, então, para entender isso que a Fro também colocou, que é tão importante para olhar para o futuro, é entender um pouco o que está acontecendo com a produção de riqueza no país, né? Então, pode passar? Acho que vou começar reafirmando aqui, sim, Fro, o PIB, que é o Produto Interno Bruto, se a gente for assim detalhar o que é cada letrinha, né? Mas que, na verdade, é a somatória de toda a riqueza produzida no país. Portanto, quando nós falamos de PIB, nós estamos falando daquela produção do trabalho, né, que cada um de nós contribui aí para a riqueza do país. A somatória de toda essa produção, ela é transformada em números, e ela para ter, inclusive, uma comparação internacional, então tem umas regrinhas de transformação em números, e é isso que é o PIB, é este tamanho da riqueza, né? Então, por que é tão importante? A gente olhar a produção de riqueza no país significa ver se o país está se desenvolvendo, se está gerando empregos, né? Então, como é que está a situação do país em termos de riqueza, né? Então, quando nós olhamos aqui, eu trouxe esse gráfico porque eu acho que é importante a gente falar disso. Nós vamos ver lá que 2015 e 2016 nós tivemos uma perda de riqueza bastante intensa, e isso se reflete diretamente no mercado de trabalho,
com perda de empregos de qualidade. Então, essa queda na riqueza do país foi intensa, e depois nós tivemos um crescimento muito pequeno em 2017, 2018, 2019, que nem recuperou a perda. Ou seja, nós podemos dizer que em 2019 nós estávamos menor do que nós éramos em 2014, certo? Em termos de riqueza, né? Em 2020, com a pandemia, e não só com a pandemia agravou uma situação de conjuntura, de escolhas de política econômica que levaram a essa redução, vamos dizer assim, da produção nacional. Ele aprofundou isso e nós tivemos mais uma queda aí da riqueza do país em torno de 3,3%. Quando a gente vê aquele crescimento de 5%, na verdade, aqui é um efeito estatístico, né? Porque nós saímos lá do fundo do poço, e quando a gente fala do crescimento de 5%, foi muito o início da retomada aí da economia pós-pandemia. Então, e aí vamos ver 2022 com 2,9% de crescimento, vamos dizer, para o tamanho de mercado de desemprego e de emprego precário que nós temos, esse crescimento ele é muito aquém do necessário para gerar, de fato, postos de trabalho, certo? Esse crescimento em torno aí de 2,5%, 3%. E, Patrícia, o Banco Central... Oi. Só um adendo. Eu acho que é importante a gente falar por que 2015 e 2016 a gente tem esse crescimento negativo, né? Porque ali é o ponto. 2015 a gente vê aquela paralisação do Congresso, o governo Dilma não consegue fazer nada, absolutamente nada, né? Começa toda a história das pedaladas, Lava Jato, etc., e aí a gente culmina com um golpe em 2016. Depois a gente vem com reforma trabalhista, né? E prometendo gerar emprego, e a coisa não vem. E aí a gente tem... Olha, só para a gente ver o impacto, pessoal, de como a política ela é importante para a gente ter uma economia boa ou não, né? O impacto de 2015 e 2016 é igual ao da pandemia, que as pessoas não podiam nem sair para trabalhar. Nesse intervalo ali, a gente vai falar sobre isso ainda hoje no programa, a gente perdeu, com a Lava Jato, cerca de 4 milhões de postos de trabalho. E é o que o novo PAC, almeja gerar de postos de trabalho, né? É uma loucura, porque parece que a gente entrou numa máquina do tempo, do retrocesso, tão absurdo, né? O que é você ter um golpe das dimensões que a gente teve no Brasil, o atraso político, o atraso econômico, o atraso social? Não dá para a gente fazer nenhuma análise sem a gente olhar para essa situação, né, Patrícia? Não, com certeza. E lembrando lá que 2015, com toda aquela pressão, a instabilidade política e a pressão para tomar medidas conservadoras na economia. E essas medidas aprofundaram a crise, né? Na contramão daquilo que era necessário. Então, exatamente, acho que essa é a leitura. Hoje, nós podemos dizer que hoje nós somos, em todos os sentidos, ainda estamos menores do que nós éramos em 2014, tanto em volume de riqueza, como em distribuição de riqueza, porque nós estamos pelo menos 10% mais pobres do que nós estávamos em 2014, né? Isso sem falar de toda a desigualdade. Estou falando de uma maneira média, e a gente sabe, quando a gente fala em média, que nós não estamos falando exatamente de justiça, porque tem uma segmentação enorme aí e muita desigualdade, né? Então, agora nós temos aí uma notícia boa, só para não ficar parecendo que a gente está dando só notícia ruim, eu já te passo, Johnny, que é o seguinte: a projeção do Banco Central
era de um crescimento do PIB e aí já no início do ano, né, era de um crescimento do PIB de em torno de 2,7% agora em 2023. E nós vamos ver que com os resultados do PIB do segundo trimestre, essa previsão foi ultrapassada, o que é uma boa notícia. Foi levemente ultrapassada, mas é uma boa notícia. Desculpa, Johnny, diga. Fala, Johnny. Não, tudo bem, Patrícia. Assim, é só o comentário que a Fru fez, maravilhosa, como sempre, né, Fru? E a gente tenta mostrar isso para o nosso trabalhador, que é o seguinte: como política não se distancia, não se desagrega da economia, como uma coisa conversa com outra e como os números falam. Né? A gente vê nesse gráfico nitidamente o processo político que estava acontecendo ali durante o golpe da Dilma, e aí fechamento da pauta do Congresso, pauta-bomba, depois de 2016 o reflexo disso ainda, tanto na questão política do país, quanto no travamento do Congresso, né? As coisas não andavam, não funcionavam, e aí 2017, 2018, como foi colocado também muito maravilhosamente, essa expectativa gerada pela reforma trabalhista, né, como também a expectativa dentro da sociedade, ela gera esse ambiente de negócios, né? Esse ambiente ou ele é favorável ou ele é desfavorável. Então, quando você tem um momento de crise política, que foi ali o impeachment da Dilma e tudo mais, você tem um receio, né, do investimento no país, um receio do crescimento, e aí você vê expresso em números. E logo depois, com aquela expectativa gerada, né, por conta da reforma trabalhista, que ia desburocratizar o Brasil, ia deixar o Brasil mais leve, a gente vê que ele até funciona no primeiro momento, mas ele não se sustenta ao longo do tempo. E aí eu queria pegar o gancho também para que você pudesse explicar para a gente, né, porque isso é sempre uma pergunta do trabalhador, como é que é feita essa análise do PIB? Se ela é feita em relação ao ano anterior, ou seja, você zera para o ano anterior, e aí, por exemplo, o PIB de 2021 foi 5% em relação a 2020, ou isso tem uma outra maneira de se calcular? Então, eu já vou tratar disso, mas eu vou pegar um ganchozinho do que o Johnny falou sobre que não há um descolamento entre economia e política, de tal modo que, normalmente, né, a direita, enfim, a grande mídia, a burguesia, gosta. Isso é técnico, isso é só técnico, não tem nada a ver com a política, e acho que é importante, sim, a gente sempre afirmar isso, inclusive, deveríamos resgatar algo que a professora Conceição sempre falava, que nós deveríamos colocar o nome da economia como ele sempre foi, que é economia política. Em algum momento, resolveram tirar o política e criar lá ciências políticas como se a economia fosse meramente técnica. Isso não existe, né? Então, acho que é bom, foi muito bacana o Johnny lembrar isso. Então, quando nós estamos fazendo uma análise econômica, ela tem a ver com decisões políticas. O resultado econômico, ele é um resultado de decisões políticas adotadas, né? Nunca está descolado. E aí, bom, a análise do PIB é isso. A cada trimestre tem essa apuração de qual foi a produção de riqueza e as comparações são diversas, né? Então, assim, aqui ou 2,9 não é em relação ao ano anterior, quer dizer, exatamente, ela é em relação ao ano anterior, mas é a quantidade que cresceu, né, do PIB. Então, mas quando a gente abre, né, e nós vamos ver aqui no próximo slide aqui, que a gente vai olhar o segundo trimestre, a gente pode fazer ações, né? Então, a gente geralmente olha no trimestre anterior, a gente olha um comparativo com o mesmo trimestre do ano anterior e quanto está acumulando no ano de crescimento, né? Então, por quê? A gente sempre, é claro que nós podemos também olhar o valor, né? Quanto foi gerado. Então, eu pego lá em valores correntes, que nem está ali, eu tenho lá qual foi o tamanho da minha
riqueza produzida no segundo trimestre, tá certo? Então, mas em percentual, quando eu uso percentual, eu sempre estou falando em relação a alguma coisa. E aí o melhor parâmetro é sempre em relação ao ano anterior. Não sei, ficou claro isso? Uhum. Sim. Então, aí vamos lá, olhando aí essa surpresa, né? Porque o segundo trimestre acabou sendo uma surpresa para diversos analistas, inclusive aí, que acompanham a economia, porque veio um crescimento maior do que o esperado, né? Então, nós vamos ver que, em relação ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, ao primeiro trimestre, nós tivemos quase 1% de aumento no PIB, que é um bocado isso, né? Se nós formos olhar assim ao longo do ano. Foi 0,9%. E aí nós vamos ver aqui, depois vamos dizer, o que é que pesou nesse aumento e o que nós temos ainda como preocupação. O fato é uma boa notícia esse crescimento, então aponta para a direção correta, mas aqui ele também nos traz elementos de muita preocupação, ou seja, de preocupação dessa continuidade ou dessa turbinada necessária no crescimento que tem que acontecer, né? Então, se nós olhamos comparando com o ano anterior, o mesmo trimestre no ano anterior, nós tivemos um crescimento de 3,4% e um acumulado no ano de 3,2%. Então, o que significa aí? Nós estamos falando de uma produção de riqueza de 2,7 trilhões, né? É uma economia bastante grande, né? Assim, é um resultado muito robusto, né? Agora, por que eu disse que ele já ultrapassou a previsão? Se o Brasil se ele não crescer mais nada no terceiro e quarto trimestre, ainda assim nós vamos fechar o ano com 3% de crescimento, que é maior do que aquela projeção de 2,7%, né? Então, assim, olhando o que trouxe esse resultado, o que contribuiu mais com esse resultado, foi, no caso do segundo trimestre, né, foi o consumo das famílias, que tem a ver aí com aquilo que a Fro colocou logo no início, tem a ver com um aumento da renda disponível para a população, renda disponível, não que tivesse sobrando, mas para conseguir comer. Então, isso tudo foi para a economia. A volta, o retorno da política do salário mínimo, né? Da valorização do salário mínimo. Então, isso, nós temos, exatamente, tem essa renda, principalmente calcada em duas políticas, com um reflexo numa terceira, vamos dizer assim, que é a questão do Bolsa Família, né, com uma estabilidade, um valor maior, com a retomada da política de valorização do salário mínimo, com o aumento do salário mínimo e a correção da tabela do imposto de renda, não vamos esquecer, porque isso também abre espaço para a liberação de recurso, né, para o trabalhador, e lembrando que esse cenário de uma queda da inflação por diversos motivos, e daí o Johnny talvez possa, inclusive, falar um pouquinho mais, porque tem um impacto muito grande da mudança da política de preços da Petrobras, tem um impacto muito grande nessa queda da inflação. Nós tivemos negociações coletivas, com grande parte das negociações coletivas tem conquistado aumentos reais. Nós ainda continuamos com déficit na renda, vamos dizer assim, não recuperamos ainda tudo que perdemos, mas esse primeiro semestre, as negociações começam a recuperar. Tudo isso, nós estamos falando de renda disponível para consumo, e é o que a gente vê aqui, ajudando aí nesse resultado do PIB. Outro elemento que foi no segundo trimestre foi um crescimento da indústria, mas nós vamos ver
que depois eu vou mostrar um gráfico específico da indústria, nós vamos ver que a indústria, embora o segundo trimestre tenha sido bom, ele ainda está com um sinal amarelo, dizer, né? Tem vários elementos ali de preocupação, porque no ano ela está estagnada, se a gente considerar, não houve um crescimento, diferente da agricultura, que embora tenha caído no segundo trimestre, que já era esperado, ela teve uma queda menor, né, porque a quebra das safras, que normalmente acontece nesse segundo trimestre, ela foi muito menor, né? Curiosamente, mesmo com todo esse desajuste climático, a agropecuária ela teve uma queda menor do que o esperado, e isso também contribuiu para a manutenção aí, né? Para não ter uma queda maior, uma queda no PIB, né? Então, são esses os elementos maiores do crescimento. Agora, nós temos elementos aqui de muita preocupação. Eu vou mostrar aqui em seguida, mas tem a questão do consumo do governo, que tem tudo a ver aí com diversas escolhas políticas feitas, e tem com a questão do investimento. Então, aqui no PIB aparece como formação de capital fixo, que, na verdade, é o que aponta para frente, né? Que é assim, qual é a taxa de investimento que está acontecendo. Então, vou pedir para passar o gráfico, e vocês vão me falando, gente, vão me interrompendo, viu, se vocês... Não, Patrícia, é maravilhoso, mas eu vou só fazer uma interseção no que você falou e vou me atrever a colocar mais um elemento em relação a esse crescimento do PIB, né? Tanto você quanto a Flor falaram bastante de uma palavra que é estabilidade. Então, quando você tem um cenário que você vê estabilidade, eu acho que dentro do inconsciente coletivo, inclusive, gera uma sensação de tranquilidade, né? A gente teve a mudança agora, né, de um governo fascista para um governo dos trabalhadores, né, um governo progressista, que tem uma outra visão do que é a sociedade, e por mais que eles veiculassem que seria um caos e seria trágico, até por conta do próprio trabalho da equipe de transição, né, que já começou a trabalhar antes de assumir o governo para poder correr ali e garantir uma série de recursos como o Bolsa Família, que você citou, a gente vê todo um processo político que gera uma estabilidade tanto nos meios de negócio, tanto na nossa elite, mas também na cabeça do trabalhador, na cabeça do consumidor final. E a pessoa, quando ela sente que existe um ambiente estável, ela se permite, né, ir ao mercado comprar mais, comprar um bem que normalmente ela não compraria, ou que nos últimos 4 anos, por exemplo, ela segurava para comprar. Então, isso também é um fator que eu acho importantíssimo, né, da gente colocar dentro da avaliação. E aí, tanto nesse cenário, você citou os acordos coletivos de trabalho, né? De fato, o patrão também, quando ele vê um cenário onde ele projeta uma tranquilidade, né, uma expectativa de estabilidade, até porque a gente já tem um serviço passado, a gente tem um histórico, né, de 2002 e 2 governos Lula, né? Não é nenhuma novidade para a gente já tem aí, sabe o que esperar, né? Então, o patrão ele fica também mais tranquilo de fazer uma negociação um pouco mais flexível para o trabalhador, e o trabalhador também fica mais confiante de buscar os seus direitos, né? De puxar um pouco mais essa corda na hora do acordo coletivo. E em relação aos combustíveis, né, que você falou, que também é um fator preponderante no consumo, porque a nossa malha de transporte ela é totalmente, assim, majoritariamente baseada no transporte rodoviário. A gente tem também, inclusive, trazendo de novo a estabilidade, né, uma visão de estabilidade em relação ao preço dos combustíveis, né? A gente não vai viver naquela montanha-russa que foi nos últimos tempos, onde subia, aí descia um pouquinho, subia muito de novo e ninguém sabia o que esperar depois, né? O governo Lula ele tem uma visão muito clara sobre o preço dos combustíveis, né, sobre a questão da paridade do preço de importação. Então, isso gera, assim, um ambiente em toda a sociedade de estabilidade e, de fato, de crescimento econômico. Perfeito, é isso mesmo. A gente sempre diz, né, que quando e acho que é muito comum ouvir, né, as análises, expectativa do mercado, expectativa do mercado. Na verdade, essa expectativa, de fato, ela
afeta os resultados concretos, né? Então, muito bem pontuado, Johnny. Sem dúvida nenhuma, essa estabilidade também vem contribuindo para os resultados, né? Bom, a gente pode olhar, quando a gente analisa o PIB, para entender o que está acontecendo e fazer esse monte de considerações, assim, que nem nós estamos fazendo aqui, a gente pode olhar o que nós chamamos da ótica da demanda, que é assim, olhar as exportações, as importações, o consumo do governo, o consumo das famílias, tudo isso entra no PIB, né? E o investimento. Nós vamos ver, então, aqui é um gráfico para a gente ter uma ideia, então, desde lá de 2020, como é que vem se comportando, e nós vamos ver que o consumo das famílias, que é essa linha azul, ela vem crescendo, que tem a ver com isso, que muito com aquilo que nós falamos, mas tem aqui 2 elementos que são preocupantes, né? Que é o investimento, que aí está formação bruta de capital, que a gente meio usa como sinônimo aí, e nós vamos ver que teve no segundo trimestre, ele teve uma reversão, ele vinha em queda e houve uma reversão, então ele cresceu muito pouquinho. É uma finalização porque houve uma reversão dessa tendência de queda. Agora, é preciso tomar medidas para que, de fato, essa taxa de investimento ela passe a crescer. E aí tem muito a ver com a questão de políticas macroeconômicas para que isso aconteça, e esse é um fator preocupante, porque, inclusive, está fora, pelo menos boa parte, fora do controle do governo, que é a questão da política monetária, ou, mais claramente, da questão da decisão sobre a taxa de juros, né? Porque a gente sabe que a decisão do investimento ela é muito impactada pelo... né? E a gente continua com uma... Agora, ontem, o Copom tem anunciado a redução de 0,5%, ainda está, a taxa de juros no Brasil, ela está muito alta, muito descolada da realidade dos números, e, portanto, significa uma taxa de juros real muito alta, né, para a decisão de investimento. Então, por isso, é um elemento muito preocupante, e que a gente precisa estar atento e se movimentando para que, de fato, o país poderia estar tendo resultados melhores do que ele vem apresentando nesse sentido. Um outro elemento que tem a ver com o compromisso assumido lá na PEC da transição, na negociação do fim do teto de gastos, que é a questão do gasto, o que aqui a gente chama como despesa de consumo da administração pública, ou seja, quanto o governo está contribuindo no consumo no PIB. E isso é um Patrícia, elemento... às vezes, eu sinto, não sei se é só comigo, Johnny, que falha a voz. Tá falhando, né, o som? Está falhando, é? Às vezes ele fica mudo. Deixa eu só, já que eu interrompi, então você está falando uma coisa que é outra preocupação que eu tenho. Com o novo arcabouço fiscal, que o governo pode investir 70% daquilo que ele arrecada. É isso, né? E o que eu acho mais preocupante é o tal do déficit zero. Eu não consigo aceitar, né? Nenhuma economia desenvolvida, o Estado tem déficit zero, muito, muito pelo contrário. Tem várias economias no mundo que a dívida pública é enorme, porque o Estado ele tem que ter, como diz o Pedro Rossi, a gente, quando faz esse discurso neoliberal que fica dizendo que a gente tem que
tratar o Estado como se fosse a casa da gente, né, a economia doméstica, a gente não tem Casa da Moeda, né? A gente não tem como gerar riqueza, a gente não tem Petrobras, a gente não tem um monte de coisas que é capaz de gerar riqueza. Então, eu olho esse déficit zero, e aí é a preocupação para o orçamento de 2024. Como é que... e o PAC, para mim, também está um pouco... que é a nossa próxima discussão. Como é que a gente vai investir, né? Se com essa taxa de juros absurda, porque daí isso desestimula alto investimento, porque as pessoas vão... você bota o dinheiro, deixa parado, vai lucrar. Como é que faz isso? Isso é um elemento importante para a gente olhar se tem futuro ou não tem futuro, não é isso? Com certeza. Essa é a nossa enorme preocupação. A gente sabe que as condições foram aquelas dadas, então, para a PEC da transição houve esse compromisso, mas esses limites colocados, eles são muito preocupantes e precisa de muita ginástica para, de fato, cumpri-los. Talvez eu sei que nós temos um tempo aqui, porque depois tem também o PAC, mas acho que você traz alguns elementos que eu tenho aqui alguns gráficos que eu queria mostrar muito rapidamente, porque pode ajudar também um pouco nessa preocupação que você está colocando, e que ela é muito real, e que nós temos, é importante a gente entender para poder, inclusive, pressionar, porque nós sabemos que esse foi um governo, foi feita uma coalizão muito larga, assim, inclusive com conflito. Então, falhou. Com conflito esse que a gente tem que disputar. Para isso, nós precisamos entender, né? Uhum. E tentar puxar mais para cá, né, Johnny? É assim que a gente faz, né? Eles puxam para lá, a gente puxa para cá para ver se a gente arranca mais aí, né? Então, eu vou pedir para passar a próxima, que eu acho que está mais um pouquinho mais para frente. Aqui é aquilo que eu já falei, então traz a questão da indústria, aquilo que eu tinha comentado, e é um problema, porque a indústria ela é uma dinamizadora da economia, e quando a indústria está estagnada, que é o nosso caso, principalmente a indústria de transformação, a capacidade de gerar empregos de boa qualidade e ter uma geração na cadeia, ela fica muito restrita. Então, pensar aí a questão de uma reindustrialização em novos moldes, não é qualquer reindustrialização, ela é importante. E, para isso, vamos lá, Fro e Johnny, nós precisamos de muito investimento do Estado, entende? Porque a gente sabe que o investimento privado ele vem puxado pelo investimento público. Então, aqui a gente precisa, de fato, de muito recurso, e acho que depois isso vai ficar um pouco mais claro ali, a hora que for conversar sobre o PAC, que entra nesse contexto, né? Uhum. Aí eu quero mostrar mais duas informações. Então, pode passar do que você falou, se puder passar. Aqui é a capacidade, aqui é só para mostrar que nós estamos mais pobres, que é o PIB per capita, lá de 2022, ele é menor do que o de 2013, onde nós tivemos o melhor PIB per capita, né? Ou seja, um país mais igual ou menos desigual, vamos dizer assim. Pode passar para mim? Patrícia, que eu quero te mostrar. Patrícia. Oi. Deixa eu só ler aqui, eu estava lendo o relatório, a nota técnica, né, que vocês fizeram do PAC. Aí tem uma síntese que a gente falou da Operação Lava Jato, custo, né? 4,4 milhões de empregos, 3,6 do PIB, uma perda de arrecadação de 47,4 bilhões em impostos, 20,3 bilhões em contribuições sobre a folha
e reduziu a massa salarial do país em 85,8 bilhões. Aí, quando você fala de como a gente está pobre, é assim, eu não tenho como pensar na Lava Jato e pensar em Moro e Dallagnol sem pensar no crime de lesa pátria desse sujeito, sabe? Para mim, de verdade, assim, a gente fala, eu estou vendo muita gente aqui no chat dizendo sem anistia, anistia nunca mais. Para mim, a gente tinha que fazer como o antigo regime, sabe? Esses responsáveis por esse rombo absurdo na economia brasileira, na riqueza do país, nos direitos, né, no desenvolvimento social, eles precisam pagar. É um crime, gente, que vai ficar impune. Então, assim, É um crime lesa-pátria mesmo. É um crime lesa-pátria, gente. Os números não mentem, né? Eles estão aí mostrando para a gente nitidamente o que foi. Mas não só um crime lesa-pátria, né? Eu acho que a gente tem que pensar um pouco além também. Isso também é um reajuste dentro do contrato social. Isso. É um reajuste dentro do contrato social, onde, claro, né, Moro, Dallagnol e companhia, né, que a gente sabe muito bem quem fez isso, quem foi o operador desse processo, mas, além desses operadores, tem uma elite por trás disso que estava muito incomodada com ali o filho da empregada doméstica, né, se formando em medicina, a empregada doméstica indo para Disney, o trabalhador, né, o que a gente fala aqui, o peão offshore, né, que vai lá embarcar, ficar 14 dias da sua vida gerando dinheiro, gerando receita, gerando riqueza para a elite, né, ele andando de carrão, ele comprando um barco e ficando do lado das elites, nos seus locais de curtição, de lazer. Eles não estavam aguentando isso. Então, eles usaram a Lava Jato também para fazer um reajuste dentro desse contrato social. Isso. E pensar que eles estão todos aí, né? É só olhar o Congresso e ver que eles estão todos ali com o Congresso, o Judiciário. A gente poderia listar aqui que todos que participaram, patrocinados, é claro, pela elite, eles estão todos ali. Então, a gente está longe de mudar de fato, né? Então, por isso que é tão importante manter a mobilização, manter a disputa, porque não está vencido. O fato de ter ganho as eleições está muito longe da gente ter, de fato, conquistado o poder e poder fazer da melhor forma para a classe trabalhadora, né? Então... Conscientização, né, Patrícia? O que a gente fala muito por aqui é trazer a informação e a conscientização para o trabalhador e para a trabalhadora, para que ele saiba o lugar que ele ocupa dentro dessa pirâmide. Exatamente. Bora lá para os juros. Então, aqui é só para mostrar, teve a redução ontem, então não está nesse gráfico, né? Ela foi para 12,75, foi mais meio ponto de reduzido da taxa de juros, mas esse vermelhinho é a taxa da inflação oficial, né? O IPCA, medido pelo IBGE. E aí nós vamos ver, e o azulzinho aí é a taxa de juros real. Então, nós estamos falando de uma taxa básica de juros real num país, básica que eu digo é que ela é só referência. Nós estamos falando de mais de 8% de juros real. Então, não tem nenhum indicador técnico que sustentem essa taxa de juros, né? E aí o que eu quero mostrar é a próxima, que isso tem um impacto nos investimentos, como nós falamos. Você pode passar para mim, Fro, por favor? Já foi. Bom, como eu falei lá, era só uma taxa referência. Aqui a gente pega a taxa de juros praticada pelo sistema financeiro para pessoa física e pessoa jurídica, e a gente vê essa indecência, né? Nem sei, é um escândalo, né? Essa taxa de juros, mesmo do financiamento imobiliário, né? É um negócio para um país que tem um déficit habitacional absurdo, né? É muito escandaloso. Mas, então, isso aqui nós estamos falando, se você passar a próxima, a gente vai ver que isso
causa um endividamento enorme nas famílias, o que diminui o consumo também e diminui a poupança, porque também é importante a taxa de poupança, e nós vamos ver que ela também não se recuperou, ela está em queda, né? Ela está estagnada, ela teve queda e está estagnada, mas eu preciso ter renda disponível para poder fazer poupança. Quando falta tudo, inclusive renda, eu não consigo poupar. E nós vamos ver que o endividamento das famílias, ele está muito alto, né? Mesmo sem o financiamento habitacional. Nós estamos falando que um terço da renda, ela está comprometida com dívida. E se a gente colocar o financiamento habitacional, é quase 50% da renda disponível no país. Então, isso é muito complicado e tem a ver com a taxa de juros. E aí, um outro elemento, você pode passar, por favor? Que eu queria chamar a atenção aqui, que é o impacto dessa taxa de juros nas contas públicas. Porque a gente fica ouvindo, é preciso fazer o ajuste das contas, esse arcabouço fiscal, é isso, é para ajustes, mas a taxa de juros praticada, ela tem um impacto gigantesco nas contas públicas. Não adianta você cortar despesas quando você tem taxa de juros extorsivas, como nós temos, porque a gente está fazendo uma transferência direta do recurso público, que deveria estar indo para investimento, está indo para política social, para os rentistas, que é quem patrocina a dívida pública. Então, voltamos para as elites de novo. Então, é muito sério a gente ter perdido essa capacidade de definir a política monetária em linha com o projeto de desenvolvimento para o país por conta disso. São 2 anos, pelo menos, quase que, eu não digo perdidos, porque está se fazendo coisas, mas poderia ter ganhos muito mais robustos, muito mais intensos, se nós tivéssemos, se o governo tivesse um instrumento da política monetária também, porque estaria em linha com a política de desenvolvimento. Acabam sendo 2 anos engessados, né? Isso. 2 anos recuperando perdas e se equilibrando. E aí, para finalizar aqui, eu só queria dizer que se a gente reparar ou notar os meios de comunicação que são aí a voz da elite, né? Esse de comunicação de massa, né, Fro? Você que manja muito disso, nós vamos ver que eles falam dos indicadores, mas começam a colocar senões com relação a medidas que possam favorecer mais os mais pobres. Então, assim, eles já se começa uma destruição das políticas do governo Lula, tendo em vista que ele não pode, digamos, eles não podem deixar que se cresça, né, essa vontade, vamos dizer assim, dos trabalhadores participarem de uma maneira mais justa da riqueza do país. Dividir o PIB, né? Olha, aquele programa do Desenrola, por exemplo, quando a gente vê os dados, é impressionante, né, gente? A quantidade, 10 milhões assim, de pessoas foram impactadas imediatamente com dívidas pequenas para uma parte aí da classe média, mas quando a gente vê que o país voltou para o mapa da fome, aí a gente entende que as pessoas estavam endividadas, não é para comprar um carro, uma casa, as pessoas estavam endividadas para pagar água e luz. Né? Então, a gente tem que olhar isso com carinho. O que me preocupou também, Patrícia, a Adriana já chegou, então a gente vai precisar encerrar aqui, mas o que me preocupou é que eu vi que parte do impacto do crescimento do PIB tem a ver com o setor de serviços, já que a gente viu, né, que o setor da indústria está paralisado. Outro impacto tem a ver com as exportações, e a gente discutiu muito isso no Fórum Sindical passado, esse aumento de exportação de óleo cru, porque o ataque à Petrobras, ataque
ao processo de refino, né? Então, quando a gente pensa que as duas maiores cadeias produtivas da indústria de transformação desse país foi atacada e desmantelada pela Lava Jato, a gente vê também esse impacto aí. Aí eu fico pensando que o setor de serviço é um dos setores mais precarizados. Isso. É um setor, né, que o salário é baixíssimo, às vezes os contratos não são contratos com direitos trabalhistas. Então, a gente ainda está num cenário que dificulta muito e que exige muito dos sindicalistas, né, como o Johnny aqui, para se mobilizar, para a gente começar a fazer a disputa da fatia desse PIB, né, que tem que ser mais saudável, tem que, de fato, gerar emprego saudável e voltar a crescer a renda. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso e... Pode falar. Que dentro do setor de serviços, nós temos serviços financeiros, que foi um dos que mais puxou o PIB. Então, vamos lembrar aqui que nós estamos falando dos bancos, né? Das financiadoras. É claro, também tivemos crescimento aí dos serviços prestados à família, alimentação e tal, que são esses que, de fato, você está colocando aí, que é um trabalhador por conta própria, um trabalhador informal, mais precarizado, exatamente. Mas também tem aí a contribuição, vamos dizer, dos ganhos do sistema financeiro, que vão muito bem, obrigada, né? Sim, sim. E quando a mídia fala, né, começa a atacar que pobre não cabe no orçamento, não olha, né, o tamanho dos juros sobre a dívida pública, né? Porque, na verdade, o grande empobrecimento, que a gente pode dizer, o grande endividamento, tem a ver com essa taxa de juros, minha gente. A gente fica pagando juros eterno para esse... Quer dizer, são nossos recursos do meu trabalho, do seu trabalho, do trabalho do Johnny, de todo mundo que está aqui nos assistindo, capturado por banco que não produz um grampo. Um grampo. É essa relação que a gente precisa mudar. E eu sinceramente, não consigo ver a convivência do neoliberalismo e dessa sangria com a democracia, minha gente. Com a construção de... Ou a gente destrói isso, ou a gente vai ser engolido. Não tem como. Não tem como. A longo prazo acaba sendo uma coisa que não é sustentável. Não é. Não é sustentável para o planeta, não é sustentável para o próprio Estado, não é sustentável para nada, gente. Inclusive na narrativa. Eles vão acabar com isso aqui e vão se mudar para onde? Para a Lua, para Marte? Porque não vai sobrar planeta Terra dessa forma. Bom, eu vou deixar a Patrícia dar o seu recado final e vou colocar a Adriana, que já chegou, está nos bastidores. Patrícia, a gente te quer mais vezes aqui, tá? Eu estou à disposição, foi uma alegria enorme estar aqui compartilhando com o Johnny, enfim, com você. E quero só, na verdade, considerações finais, mas eu quero só agradecer muitíssimo, dizer que quero voltar outras vezes, e é isso. E acho que o recado por mais que pareça que essas informações econômicas e tal sejam muito áridas, muito chatas e muito técnicas, elas são só resultado de decisões. E acho que é muito importante a gente ter a paciência de olhar, porque é isso que você disse, é o nosso trabalho que está sendo drenado para aqueles que não fazem nada, né? Então, acho super importante. Né, Patrícia? Porque, assim, qual é a nossa luta hoje com a reforma tributária? É taxar 2.500 pessoas. 2.500 pessoas. Quando a gente fala em taxação dos dividendos, desses exclusivos, a gente está falando em 2.500 pessoas. Com cada uma delas, a gente construiria 32 unidades básicas de saúde, minha gente. Só taxando 2.500 pessoas. A gente precisa esclarecer isso. É tão absurdo que a gente não consegue nem conceber o que né, Flor? É uma coisa que é um número que ele fica abstrato na nossa cabeça. Informação, né? Quer dizer,
não é desinformação, é uma má informação, né? Uma mentira, né? Sim. Então, é muito complicado. Acho que vou aproveitar, então, e convidar a sua audiência toda aqui para ir lá, conhecer o trabalho do Diese, o site, ele tem todos os trabalhos, a gente tem muita produção com relação a isso, com uma linguagem super fácil. Vou convidar todos e todas aí, todos, para nos visitar lá no site do Diese. Isso mesmo. Patrícia, muito obrigada, viu? A gente vai te chamar mais vezes, porque o Diese tem produzido muito, gente. A gente tem trazido os técnicos do Diese aqui, técnicos do INEP, da EPET, enfim. A gente quer olhar quem está analisando dados, né? Porque a gente precisa, como você mesmo disse, a gente precisa se apropriar disso, porque parece que é uma conversa de banqueiro, e não é. O PIB interessa ao trabalhador brasileiro. Então, o Diese ajuda a gente a entender isso. Então, a gente vai querer muitas vezes vocês aqui. Beijo grande, Patrícia. Tchau. Beijo. Um bom trabalho para você. Obrigada. Cadê a Adriana Marcolino? Boa noite. Boa noite, queridona. Olá, boa noite. Boa noite a todos, todas e todos que estão assistindo. Boa noite, Johnny. Boa noite, Fro. Saudade de você, mulher. Falando sobre o PIB. Sim. Saudade também. Saudade. E deixa eu só perguntar, antes da gente começar com novidades. Eu acho que tem boas novidades e tem novidades que a gente precisa ficar bem de olho, né? Bem de olho. Eu quero saber como é que está a pequena que passou por cirurgia, está toda recuperada, está bem. Na verdade, ela fez uma cirurgia quando ela era pequena mesmo, ela está com 12 anos. Não, mas ela tudo fez uma okay. cirurgia, mas é que como é uma cirurgia que precisa de um acompanhamento de longo prazo, ela só teve alta agora, depois de 11 anos da cirurgia, mas ela está muito bem. Mas, inclusive, é um recado aí para todas as mães e pais que fiquem atentos aí aos marcos de desenvolvimento infantil, que às vezes vale a pena insistir um pouco mais com os médicos, que cada criança tem seu tempo, mas os marcos de desenvolvimento são importantes também. E a muito gente... bem. E a gente vê onde a medicina de família é importante também, né? Exatamente. Boa noite, Adriana. E um detalhe, né, tanto Foi e Adriana, assim, como eles nunca deixam de ser pequenos para a gente, né, pai e mãe. São sempre... A minha fez uma cirurgia, gente, aos 27, eu quase infartei, vocês imaginam. Claro, né? É filho a gente dorme e acorda pensando neles. Mas vamos lá. Eu chamei a Adriana aqui porque o Diese fez uma nota técnica sobre o novo PAC, né? Então, o PAC, o Programa de Aceleramento do Crescimento, e a gente é a continuidade da discussão que a gente veio fazendo com a Patrícia. Uhum. A Adriana vai trazer aqui algumas infos para a gente, mas, Adriana, eu queria começar. Se você fizesse um balanço, a gente já falou bastante dos impactos da Lava Jato, né, na destruição do que a gente poderia estar, né? A gente voltou pelo menos 8 anos aí de retrocesso, e o PAC tenta de novo trazer o Brasil para um patamar, né, de desenvolvimento, mas tem outras novidades. Então, o PAC nasceu com o governo Lula e nasceu tentando já inferir, né, já incidir numa paralisação. O Brasil estava paralisado no começo dos anos 2000, né? A industrialização que a gente tinha lá na década de 80, que estava na casa dos 30%, 35%, despencou, né? A gente não fez uma transição. E aí, como a gente disse na primeira parte do programa, sem industrialização a gente não gera riqueza, né? A gente não gera uma riqueza que seja uma riqueza que gere outras riquezas, né? Em termos de cadeia, de melhora da massa salarial, de melhora dos bens públicos, enfim. Aí eu queria que você fizesse uma brevíssima síntese, então, do olhar do PAC 1 e PAC 2 para as novidades que o PAC 3 traz.
Aí a gente conversa sobre isso, tá, Johnny? O Johnny participou do lançamento, não participou? Do lançamento do PAC? Você participou do lançamento do PAC, não participou? Participei do lançamento do PAC no Teatro Municipal, no Rio de Janeiro. Ah, que legal, que bacana. Eu acho que assim, uma primeira questão, quando o PAC 1 é lançado, a gente a gente já está em 2007, então a gente já passou pelo primeiro governo Lula, né? O primeiro governo Lula, ele chega e a gente herda um país que está ali há quase 2 décadas sem grandes investimentos em infraestrutura. Então, o Brasil, sua população cresceu e as necessidades do país cresceram e a gente não teve investimentos em infraestrutura, né? E aí infraestrutura econômica e social, né? Então, estradas, portos, aeroportos, hospitais, escolas, mobilidade, enfim, todo esse conjunto de obras necessárias para a vida econômica, social acontecer, né? E no primeiro governo Lula, eu acho que ele fez ali um conjunto de ações bastante relevantes, mas no segundo, então, tem essa ideia de, bom, vamos dar um sentido, vamos articular um conjunto de ações para que, inclusive, possa ser otimizada, né? Em vários níveis de governo, o público e privado, enfim, e ter uma gestão, né, um olhar mais estratégico sobre esse conjunto de obras necessárias para o Brasil, então, dar um salto nessa infraestrutura, porque é um país que ainda tinha um déficit bastante grande numa série de áreas, né? Então, o PAC 1 e o PAC 2, eu acho que ele tem um pouco essa tentar resolver esse déficit aí de 2 décadas, né? O PAC 1 tem um olhar mais para essa infraestrutura econômica, né? Estradas, rodovias, aeroportos, né? Uma geração de energia, né? E o PAC 2, ele adiciona um aspecto de uma infraestrutura social. Então, aí entra as escolas, construção de creche, construção de hospitais, né? Para todos. Equipamentos de cultura e lazer, tal, né? Bom, vem 2015 a crise, vem 2016 o golpe, ficamos, então, esse período novamente sem investimentos, vem a Lava Jato, 14 mil obras paradas, né? Enfim. Aí a gente acumula aí de novo novos problemas, soma-se novos problemas e antigos a questão dos investimentos em infraestrutura, né? Então, o PAC 3, ele vem agora resolver essas obras que ficaram paradas, né? Retomar o investimento que também ficou parado nesse último período desde o golpe, porque tinha uma lógica de que o Estado não precisa investir, de que o Estado não precisa articular e induzir o investimento, e também traz algumas novidades, né? Principalmente um olhar bastante centrado na questão da transição ecológica, né? E também uma articulação mais, uma sintonia mais fina com o processo de reindustrialização. Então, eu acho que essas são as novidades do PAC 3, para falar não tão rapidamente assim. E aí eu estou vendo um termo que para mim é novo, né? A gente está falando é a linguagem que está aparecendo no PAC 3, que é a neoindustrialização e a bioeconomia. Aí a gente falava no governo de transição, eu me lembro que a gente fez vários programas aqui para fazer o diagnóstico, né, do tamanho do estrago, e ele era absurdo. O que eu enxerguei na nota técnica de vocês e fuçando lá no site da Casa Civil é que tem um foco, e aí eu queria que a gente trabalhasse, não sei se você quer mostrar o gráfico agora, porque eu acho que ele nos ajuda, né, a enxergar esse foco. E tem outra coisa que eu queria que você também colocasse, que a grande preocupação nossa, e eu acho que também é uma preocupação do Diese, uma preocupação dos sindicalistas, que tem coisas que, quando tem investimento privado,
a gente tem uma diminuição da qualidade dos serviços. E parece que esse PAC 3 ele tem um foco aí, né, de onde ele vai investir, quem vai investir, qual é o controle disso. Então, para a gente discutir um pouco nessas bases. Gui, bota o gráfico que eu te mandei, que a Adriana vai falar sobre ele. Então, deu uma desconfigurada aqui a legenda, eu vou ler para vocês, tá? Deixa eu abrir aqui o meu, para eu poder ler. Ó, o verde, eu leio para você. O verde, 32%, transição e segurança energética, a inovação para a indústria da defesa, 3,1%, quero muito falar sobre isso, porque eu não dou conta desse bando de militar golpista receber tudo isso. Ciência não é feita por esses caras. A ciência é feita na universidade, a gente vai dar pau nisso. Enquanto se educação, ciência e tecnologia está recebendo 2,7%. Então, assim, Lulão, reveja isso. Saúde, 1,8%. Saúde 1,8%, a gente vai conversar muito sobre isso, porque, inclusive, isso aqui já está no orçamento. Transporte eficiente e sustentável, 20,7%. Aí, esse gordo, esse verde gordo aqui enorme, que é bem interessante, né? Porque tem uma questão aí que a nota técnica traz, que é da transversalidade, é para cidades sustentáveis e resilientes. Depois a gente tem, isso aqui para mim é uma sacanagem, infraestrutura social inclusiva 0,1%, né, num país onde a gente precisa tanto criar espaços, né, para periféricos, para que o trabalhador possa, gente, se divertir, descansar, é muito pouco. É muito pouco. Então, a gente tira aqui dessa defesa que não faz nada e a gente joga aqui. Depois tem inclusão digital e conectividade, 1,7%, que também é pouco, eu acho, e água para todos, 1,8%. Eu acho que agora a gente conversa sobre isso. Eu já fiz alguns comentários com a minha revolta. Minha revolta mor, não é sério, gente. Porque assim, ó, ali na defesa é para ver essa coisa da nanotecnologia, da segurança, né, da cibersegurança, enfim, inteligência artificial. Mas com esses militares do 8 de janeiro, que o alto escalão estava envolvido, não dá, joga isso na universidade, joga isso para ciência e tecnologia que a gente desenvolve tudo. Eu acho que tem que ter eu não sei se é todo esse investimento aí, né? Talvez. Eu acho que uma primeira coisa a gente fala no final da nota técnica do Diese, né? Mas talvez seja uma questão para a gente trazer agora para o começo. Que o PAC precisa ter na sua governança, do nosso ponto de vista, a participação, do nosso ponto de vista, das organizações de trabalhadores e trabalhadoras, né? Isso tem um impacto grande nas nossas vidas, no emprego, na geração de emprego, e a participação das entidades sindicais e também de outros movimentos sociais, né, pode ajudar a calibrar e a organizar e a dar ter um olhar melhor sobre a alocação desses recursos, né? E fiscalizar também, né, Adriana? Fiscalizar isso. Isso. Então, eu acho que isso é um ponto bastante relevante, né, do desenho do PAC, né? Ele foi apresentado para a sociedade, vai ter programas que vão ter espaços de discussão, mas eu acho que nessa governança, nesse desenho de governança, precisaria ter uma participação aí social maior para que tivesse um controle social maior. Não basta só ter transparência em relação aos programas, aos dados, às informações, a como que vai ser gasto o dinheiro, precisa também ter um controle social maior sobre a destinação desses recursos,
a escolha de quais são os melhores projetos. Você comentou sobre vai ter alguns setores em que vai ter uma participação grande de PPPs, né, de projetos com a iniciativa privada, particularmente ali no setor de transporte, no setor de energia e de cidades sustentáveis. Então, também é relevante que a gente tenha mecanismos de controle, né, social bastante contundentes, fortes, né, para que a gente não tenha problemas que a gente teve no passado, né? Para que, de fato... Que, inclusive, gerou a Lava Jato. Exatamente, né? E para que tenha contrapartidas econômicas e sociais, né? Enfim, porque tem dinheiro privado, mas vai ter dinheiro público também. Então, é importante que a gente tenha nesse desenho do PAC essa questão do controle social, né? Então, eu acho que são considerações que até está lá no final da nossa nota, mas que eu acho que é importante para a gente pensar, né? Em relação à distribuição dos recursos, né? Por exemplo, no caso da saúde, pegando pela saúde, né? 1,8 é para construir estruturas de saúde, né? Então, a infraestrutura propriamente dita, né? Porque é importante lembrar que, no caso da saúde, ela também está lá na política industrial. Então, lá na política industrial, tem uma missão, que é o complexo industrial da saúde, e que vai ter um conjunto de investimentos também para a saúde. Então, a saúde, no governo, ela está em vários... Ela vai ter investimento em vários lugares. Inclusive, né? Nas cidades sustentáveis e tal. E só uma observação aqui, que eu achei bem importante de olhar isso, né, gente? A gente está falando da neoindustrialização. Em síntese, não é a industrialização nas bases que a gente conhecia até a década de 80. A gente está falando aí do processo de digitalização, de desenvolvimento sustentável e de transição energética, e a gente espera que seja justa. Eu quero conversar sobre isso. Mas tem uma coisa importantíssima aí que a gente já falou aqui no Fórum Sindical, quando eu estava debatendo o governo de transição. A gente trouxe, inclusive, o ex-ministro da Saúde, o Arthur Quioro, para conversar um pouco sobre isso, que é que a gente tinha uma indústria, olha os impactos, que a gente conseguiu perceber muito claramente na pandemia. Na pandemia, a gente não tinha álcool gel, minha gente. A gente não tinha máscara, a gente não tinha insumo para fazer vacina. Quando que o Brasil produzia tudo isso, né? Então, agora o foco está nisso. Né? Tá em a gente produzir esse tipo de coisa. O Johnny quer falar? Fala, Johnny. Não, você falou luva. A gente não tinha luva. Não tinha luva. Exatamente. Então, a ideia é que esse investimento em saúde, a gente possa garantir a estrutura. Então, tem investimento em... Só um minutinho. Investimento em estrutura de média complexidade, de alta complexidade, atenção básica, né? Então, nas unidades, né? Na estrutura física mesmo, né? Maternidades, construção de maternidades, tem um objetivo de construção de um número, eu anotei aqui, agora eu perdi o número, mas tem um objetivo de construção de maternidades na linha do parto humanizado gigantesco. Então, para você tirar a maternidade de dentro do hospital, né? Para você poder, de fato, ter uma lógica de parto humanizado. Então, eu acho que... Adriana, só um detalhe que é importante, que está lá no relatório de vocês, na nota técnica. Gente, assim como a gente teve retorno à fome, a gente teve retorno à desnutrição infantil e à mortalidade materna e neonatal. Então, tem o foco, a análise, né, desses gargalos e desse horror que voltou novamente a penalizar os mais pobres, tem a ver com isso, com essas escolhas. Então, quando a gente olha esse PAC, a gente também tem que olhar a análise que foi feita ali pelos grupos, né, do governo de transição. Isso. Ele dialoga bastante com
debates que foram feitos no governo de transição, também com demandas dos estados, né? Então, eu acho que isso é uma questão importante. Os maiores desembolsos estão em cidades sustentáveis e resilientes. De fato, a gente precisa de um investimento gigantesco nas cidades, elas não dão conta mais a vida nas cidades está impossível, né? A gente tem um déficit, a pandemia mostrou isso, né? Tem um déficit de habitações de qualidade, né? A gente tem um problema de mobilidade urbana, a gente tem problema de coleta de lixo, a gente tem, enfim, problemas de diversas ordens dentro das cidades, né? Com os eventos climáticos, a gente tem tido catástrofes cada vez maiores, com perdas de vidas irreparáveis e em números cada vez maiores. Então, esse investimento é um investimento que eu acho que é um investimento que tem o maior percentual, né, de 36%, e eu acho que ele é um investimento bastante justificável de que ele seja o maior investimento. Depois a gente tem transporte, né? O Brasil é um país continental, ele também tem... A única questão é que eu gostaria que a gente conseguisse diversificar melhor os investimentos, né? A gente continua a maior modal rodoviário. No modal rodoviário, sim. Porque, de fato, nos últimos 7 anos, eu não sei quem andou por aí pelo Brasil, pelas estradas federais no último período, elas estão destruídas, né? Não teve manutenção. Então, muito desse recurso, 15% do recurso é só para manutenção das estradas, né? Então, é meio que reconstruir algumas das estradas. E transição e segurança energética, que é outro item que também vai consumir aí 32% dos recursos do PAC. Tem um debate sobre a transição energética, né? Porque parte significativa desses recursos é para a indústria de petróleo e gás, né? Então tem um debate aí, bom, fino, né? Como é que é claro que a gente tem esse ativo, não dá para o Brasil, um país que precisa, que pode se beneficiar desse ativo, abrir mão, né? Por outro lado, se a gente está falando em transição energética, como é que a gente vai investir tão pouco em energias renováveis como a fotovoltaica, né? Energia solar, a eólica, enfim, e o volume maior, de forma bastante aqui, né? A gente vê, dos 540 bilhões em transição energética, 41 bi é energia solar, 22 bi eólica e 335 bi petróleo e gás, porque é óbvio que é um investimento intensivo em capital mesmo, né? Agora é isso, a gente está discutindo muito a questão da transição ecológica, mas a gente ainda está muito amarrado no combustível fóssil, né? Então, Adriana, são os dilemas da nossa transição, né? E tem uma questão que me parece ser importante a gente discutir aí. Na verdade, duas. A primeira é que, sem esses recursos, que a Petrobras, gente, é responsável pela grande parte do PIB. Então, assim, até para poder fazer a transição ecológica, precisa da Petrobras, precisa que a gente, por exemplo, aproveite o pré-sal para nós, né? E não fique exportando óleo cru. Essa é a primeira questão. A segunda, que eu acho que não vai dar tempo da gente discutir aqui, mas eu vivo trazendo essa discussão para o Fórum Sindical, é que a gente fala, e aí eu quero entrar no outro assunto, que a gente fala da energia renovável, geralmente em relação à emissão de carbono, mas a gente não olha os demais impactos ambientais que essas energias geram. Por exemplo, a gente já discutiu aqui o parque eólico. Os impactos ambientais gerados são imensos. Então, se a gente está falando de uma transição ecológica e de emprego verde, de energia verde, a gente também tem que olhar isso. Não dá para ignorar, né? E achar que só o petróleo é o vilão do negócio. Por outro lado, o próprio petróleo, eu acho que a gente já trabalhou nessa lógica que era muito interessante, e o golpe destruiu, que era tanto da lei dos royalties quanto do fundo social,
que era você pegar o dinheiro gerado por essa indústria que é muito rica e ter orçamento para investir em tudo isso que a gente quer, né? Porque da onde que a gente tira o dinheiro para investimentos? Tem que ter, vem de algum lugar e vem principalmente da Petrobras. Então eu queria jogar isso na roda, queria ouvir também o Johnny, e eu sei que a gente vai voltar para esse gráfico, mas acho que o Johnny tem complementos a fazer. Tem sim, Flo, e você falou foi ótimo, porque, de fato, aí com números, né, como a gente estava falando com a Patrícia antes, né, ano passado, 13% do PIB brasileiro foi do segmento de óleo e gás, né? E hoje, o segmento de óleo e gás ele corresponde a 50% da segurança energética do país. Isso é muita coisa, isso é muita coisa. É claro que a gente tem que pensar na sustentabilidade do planeta, como você falou, as energias renováveis, elas por si só também têm algum impacto, e a gente tem que pensar numa maneira sustentável a longo prazo. A gente não pode pensar só a curto prazo, mas a gente também não pode esquecer da sustentabilidade e da soberania que o petróleo traz, né, como energia. Hoje a gente não tem nenhuma guerra quente, né, uma guerra de fato estabelecida, como a guerra da Ucrânia está acontecendo agora, que seja sustentada com energias renováveis. A única fonte de energia, né, que a gente tem, que pode sustentar uma guerra e aí, de fato, dar soberania para um país, é o petróleo. Por isso, eu acho que foi muito feliz, né, essa classificação de transição energética e segurança também energética que foi colocada no PAC. Então, é de suma importância, sim, que tenha esse investimento, que é gigante, né, na ordem de 300 bilhões na nossa matriz de óleo e gás, mas que isso, como a gente está falando, né, a Adriana falou com muita propriedade, né, da participação social e da participação popular, né, nas iniciativas do PAC. E aí eu complemento, né, vou um pouquinho até além, não só a título de fiscalização e de lisura do processo, mas por que não nós não formarmos, né, coletivos que possam, inclusive, participar, né, pegar esse financiamento também e construir aquilo que está sendo proposto. Eu acho que seria de um avanço enorme, socialmente falando para a gente, se a gente conseguisse construir e, de fato, executar esse tipo de ideia, né? Mas hoje, de fato, a gente tem que pensar nisso também e tem que pensar que esse investimento, né, dentro dessa ótica da lisura, ele tem que ser um investimento que seja pautado principalmente na Petrobras, que é a empresa que, de fato, constrói e mantém a soberania nacional e é um grande motor, né, do desenvolvimento do nosso parque industrial. E, Johnny, não é à toa que ela foi o centro dos ataques. Sim. A partir de 2014, né? Agora, deixa eu só te falar uma coisa também. Tem 2 dados que estão lá na nota técnica, né? Em relação a quais são os maiores emissores dos gases de efeito estufa, as atividades no Brasil responsáveis, né? Ótimo. 49% das emissões de gases de efeito estufa no Brasil é a partir do uso do solo e 25% da agropecuária, né? Então, às vezes a gente também faz o debate de um jeito, né? A gente precisa também ter a gente tem um país continental que tem uma base agropecuária bastante grande e a gente precisa de uma produção agropecuária sustentável, um uso do solo adequado, né, um manejo sustentável. Então, precisa rever também o que a gente está fazendo nessa área, né, para reduzir essa emissão de gás de efeito estufa, né. Por exemplo, se a gente for contabilizar aí o biodiesel, né, o etanol, que estão nessa produção aqui, eles estão colaborando com esses 49%. Né? Não, e afora que as pessoas falam, eu fico um pouco preocupada, porque às vezes eu acho que simplificam muito esse debate. A gente trouxe na semana passada, a gente já conversou muito com a Rosângela, que é conselheira do representante dos trabalhadores no Conselho de Administração da Petrobras, que vem fazendo esse debate, porque ela consegue enxergar, por exemplo, quando a gente vai falar da exploração, para ver se tem ou não petróleo na margem equatorial, ela traz um monte de elementos importantes, né? Que se a gente tem uma tecnologia que é
nacional e há muito cuidado, a gente nunca teve um acidente da Petrobras, como a gente vê no México, nos Estados Unidos, a gente nunca teve que foi responsabilidade da Petrobras e que ela não tomou os devidos cuidados na perfuração, etc. Tal. Então, a gente tinha um corpo técnico de uma imensa capacidade, né, que precisa restaurar. Mas, assim, os engenheiros da Petrobras, a EPET produziu pelo menos uns 4, 5 textos sobre transição justa, que eu acho importante as pessoas perceberem. A gente não vai se livrar do petróleo da forma que as pessoas acham que vão. Né? A transição não é exatamente isso. E todas as outras formas de energia precisam do petróleo. Aliás, a gente não consegue fazer, por exemplo, indústria siderúrgica sem petróleo. Você não consegue produzir calor para produzir aço com outra forma de energia. A eólica intermitente precisa, a própria hidrelétrica precisa. Então, assim, a gente entender um pouco mais como se dá, e é óbvio, tem que ter responsabilidade. E eu acho que a gente pode sair pegar esse recurso para investimento tecnológico, que não tem como a gente sair, pensar em novas formas, sem a gente produzir tecnologia. E não tem como produzir tecnologia sem recursos, sem pesquisa científica, etc. Então, o fundo, né, o que a gente falava do Fundo Social para o Desenvolvimento Regional, os ROI, etc., ele também tem que ter uma base para isso, né, para a transição energética. Ele pode servir para isso, sei lá, a gente tem que pensar quantos % que vai sair, né, de investimento para essas pesquisas para a gente fazer transição energética. E uma outra questão, talvez, que eu acho que é relevante também, que na Petrobras a gente tem um modelo de desenvolvimento que que a gente tem um modelo que a gente desenvolve tecnologia, né? Então, desse ponto de vista, o debate da soberania não é só você produzir o petróleo, mas você do poço ao posto, né? Como os petroleiros falam. E o que me preocupa um pouco em relação às outras, principalmente na eólica, né, que a gente tem discutido isso um pouco mais esses últimos tempos, é que o projeto de instalação do parque eólico no Brasil, a gente teve muita dificuldade de internalizar a produção, né? Então, as metas de conteúdo nacional, né, de desenvolvimento de tecnologia própria, a gente não conseguiu. Então, tinha lá uma meta de geração de empregos nessa indústria, né, de poder internalizar elos que tinham maior valor adicionado, maiores empregos de qualidade, emprego de maior qualidade, né? A gente não conseguiu. Então, é uma energia que é importante, que a gente tem que investir, mas a gente precisa focar também nesses elos em que a gente tem maior tecnologia, e porque desse modo também a gente garante soberania também nesse segmento, né? Sim. Então, outra coisa que tem que ficar muito claro aí nessa disputa que o trabalhador tem que fazer é conteúdo local, né? Conteúdo local em tudo, e geração de emprego de verdade, né? Porque às vezes a gente vê obra do PAC está fazendo. A gente teve várias denúncias, né? De que o trabalho com empreiteira que não respeitava direitos trabalhistas, com impactos que iam criando. Então, esse tipo de erro que a gente viu no passado não pode se repetir. Eu só queria falar com o Breno. O Breno, a P36 era na fase que a Petrobras estava literalmente no fundo do poço. O projeto era privatizar a Petrobras, por isso que ela fundou. Né? A gente está falando quando a Petrobras passa a ter uma política de fato, né? Que agora também ela precisa recuperar, porque ela perdeu. Depois do golpe, ela perdeu. Então, eu estou falando, estou aí considerando um governo que tratava, né, a ideia de soberania, levava a sério produção de conteúdo local, desenvolvimento de pesquisa e segurança. Então, eu estou falando do intervalo de 2003 a 2014. É este intervalo da Petrobras que a gente almeja. Só para vocês terem ideia, a Petrobras, nessa fase, o governo tinha 64% das ações. Agora,
quase que não tem a maioria. Isso aí caiu mais de 10% das ações, com esse bando de privatização, de venda de ativos. Gente, a semana passada, o Mahatma deu um dado que até eu me assustei, é mais de 264 ativos que a gente perdeu. A gente perdeu a marca BR, eu não dou conta. Eu fico super... Eu não acredito no nível de entreguismo que você dá a marca BR para a privatização. É enlouquecedor isso. E você sabe que... Pode falar, Johnny, depois da Adriana. Então, Flo, o que você falou foi perfeito, e especialmente também, né, a questão da P36, a gente estava falando sobre o descolamento da política e da economia. Nesse ponto, ele conversa muito bem, que é o descolamento. Não existe descolamento entre política e o que a gente vive dentro das estatais. Nós que estamos dentro das estatais, dos petroleiros, dos eletricitários e todos os outros que estão nas estatais, eles sentem na pele quando você tem uma mudança de governo, quando você tem uma mudança de ideologia ou de alinhamento. Então, hoje, por exemplo, a Petrobras ela foi construída baseada no que a Adriana falou, pesquisa e desenvolvimento. A gente tem o CENPES hoje, é o maior centro de pesquisa da América Latina e um dos maiores do mundo. Um dos maiores do mundo. Com essa concepção e com o corpo técnico que a Petrobras conseguiu consolidar, né, nessa janela de tempo que você falou, né, de 2003 a 2015, foi onde a gente conseguiu desenvolver o pré-sal, descobrir o pré-sal, viabilizar o pré-sal, como todos nós da nossa geração vivemos aí a massificação da mídia, que o pré-sal não era viável, que a gente não ia conseguir produzir o pré-sal, mas com todo esse conhecimento e a excelência do pensar, a excelência técnica, a excelência acadêmica, a gente conseguiu desenvolver hoje. E aí a gente vai lembrar também daqueles recortes, né, de roubo de HDs, roubo de tecnologia, que é o ataque direto que a gente recebe como país, e aí por conta da nossa fragilidade de soberania, a gente sabe muito bem que isso acontece também, e como a Adriana falou, o ataque que a própria Petrobras como empresa ela sofre. Então, a gente tem que ter essa noção muito clara na nossa visão. Sem falar que nesse período também a gente recuperou a indústria naval. Uhum. E que foi depois totalmente, né, desmantelada, né? Você falou do exemplo ruim, né, em relação ao conteúdo local, e a gente aqui no petróleo tem um exemplo bom, que foi durante a revitalização da indústria naval, no Brasil inteiro, especialmente no Rio de Janeiro, a gente começou a construir plataformas de petróleo aqui no Brasil, e a gente chegou a construir plataformas com índice de conteúdo local acima de 80%. E, pasme, são plataformas que até hoje, a gente tem plataformas operando por mais de 12, 15 anos já, com conteúdo local acima de 80%, e são as plataformas mais bem manutenidas, né, e em condições de manutenção, de integridade que a gente tem hoje no nosso parque de plataformas. Então, assim, isso é, de fato, um exemplo de superação. Então, por isso que eu acho assim, quando eu olho para o investimento que está na parte da transição, eu acho que é muito pouco o investimento... ok que o petróleo e gás precisa desse investimento, até porque a gente perdeu soberania que a gente estava construindo no setor de petróleo e gás. Agora, com o que está destinado para, por exemplo, indústria eólica ou fotovoltaica, a gente não constrói o mesmo padrão de tecnologia, de desenvolvimento, de soberania que a gente tem em petróleo e gás. E eu acho que a gente devia ter como modelo isso, nas outras matrizes energéticas, que a gente também pudesse ter, se não controle de toda a cadeia, mas de elos que são bastante significativos ali, né? Partes do produto, né? Parte do aerogerador, por exemplo, que são mais estratégicos, né? Eu acho que a gente deveria... Porque o que a gente está ficando aqui no Brasil, na verdade, é montagem, no caso da eólica, é montagem e manutenção. Né? Então, e só uma coisa que eu queria falar da Petrobras, né? Que eu acho que quando a gente fez esse estudo da Lava Jato, que a Fro citou até quando a Patrícia estava comentando, né?
E eu acho que isso é importante porque tem a ver com esse processo de investimento, né? O Johnny falou da relevância da Petrobras, aí do impacto dela no valor adicionado ao PIB, né? Quando a gente estava ali no primeiro governo Dilma, né? A gente estava no PAC 2 e os investimentos, eles estavam ali passando já pelo processo de maturação, a gente já estava terminando alguns grandes investimentos, e a gente precisava de uma nova onda de investimento, porque aqueles investimentos estavam terminando, né? A gente começava a ver uma desaceleração do crescimento, estava crescendo, mas uma hora a gente precisava de um novo ciclo, né? E a Petrobras, ela estava anunciando ali em 2014, no começo de 2014, ela anunciou um novo ciclo de investimento que ia puxar, né, a indústria naval, a indústria de construção, enfim, um conjunto muito grande de setores no Brasil, né? Era um volume gigantesco de investimentos, né? E ela anuncia isso no começo de 2014. 2 meses depois tem início a Lava Jato, ela recua. E assim, a gente, para fazer esse estudo, a gente leu aqueles documentos ao investidor que a Petrobras tem no site, de 2000 até 2019, né, que foi quando a gente fez o estudo. E é, assim, chocante a gente ver como a empresa, ela vinha numa toada fantástica de desenvolvimento, de crescimento, indicadores ótimos, né? Enfim, e a gente ia ter em pouco tempo uma soberania e uma capacidade, inclusive, de se tornar um grande player, e aí, do dia para a noite, tudo isso reverte, né? E aí, vocês devem lembrar, a Sete Brasil, que foi uma empresa que foi constituída para fornecer plataformas e navios para a Petrobras, ela quebrou do dia para a noite, porque os contratos foram encerrados, né? E aí, esse processo que também estava ligado ao PAC 2, né, foi encerrado do dia para a noite. E aí a gente caiu no marasmo também. Então, assim, é possível que a gente fosse viver mesmo uma crise, uma recessão econômica em 2015 e 2016. Mas se a gente tivesse tido aquele processo de investimento, a continuidade do PAC e o puxado pelo processo de investimentos da Petrobras, a gente muito possivelmente teria um cenário muito melhor ali em 2015, 2016, né? E que possivelmente reduziria as tensões políticas, né? Então, eu não tenho dúvida de que a Lava Jato é um processo, um projeto político e econômico, né? E quando a gente lê todos esses documentos, fica muito nítido, né? E quando a gente olha agora as expectativas de geração de emprego do PAC, é exatamente o que a Lava Jato roubou. Né? São 4 milhões. Você fala, meu Deus do céu, que máquina do tempo dos infernos, né? A gente está voltando para... tentando voltar para 2014. É inacreditável. Agora, eu queria terminar, Adriana, para a gente um recado que eu acho que a nota técnica traz, que passa por aí. Primeiro, porque tem uma expectativa de investimento privado muito alta. É mais de 50%. Então, como é que a gente, enquanto sociedade, enquanto classe trabalhadora, consegue incidir, né? Como isso vai... Porque, gente, empresa privada não vai investir à toa, né? Ainda mais com essa política de juros altos. Então, qual é a qualidade dos serviços que vão vir, qual é o impacto, que tipo de emprego vai gerar, se vai ou não vai gerar conteúdo local, enfim. A gente sabe que o Estado é esse grande indutor, mas ele é um Estado que também está engatinhando, né? Está saindo, não está cheio da banca para dizer assim, eu vou bancar isso. Inclusive, no PAC, a gente percebe na nota técnica que tem escolhas. Aonde é que vai ter só investimento público, que eu acho que são escolhas acertadas. São na saúde, né? Na área, tem uma área forte aí do desenvolvimento tecnológico, especialmente para as universidades, na área da educação, mas assim, transporte, que a gente sabe que assim, é impressionante como se superfatura,
né? E ainda mais, Adriana, que é descentralizado. O governo Lula tem essa coisa muito republicana de respeitar o pacto federativo, né? Então, não basta transparência. Como é que a gente consegue incidir, primeiro, para a geração de emprego decente real, segundo, para colocar o que você está colocando. Não, a gente está querendo falar de neoindustrialização e de transição energética justa, a gente tem que pensar como é que a gente vê os impactos ambientais, né? Como é que a gente vê a incidência daqueles que querem lucro. Uhum. Porque, no fundo, a gente está falando, o PAC, o centro do PAC é infraestrutura, seja ela em qualquer campo, né? Então, qual é o desafio aí que você coloca para a classe trabalhadora? Porque, assim, a gente não pode só ficar feliz porque o Lula foi eleito e essas coisas vão acontecer, gente, porque os problemas a gente já conhece, né? A gente está nesse governo que tira uma Ana Moser para colocar uma Fufuquinha. Então, assim, é difícil, não vai ser fácil. Como é que a gente faz as duas coisas, né? Como é que a gente garante que, de fato, esse desenvolvimento não seja mais o nosso lombo, né? Ele seja, de fato, algo que vai aumentar a riqueza e vai distribuir essa riqueza. Eu acho que, assim, eu acho que o governo focou os investimentos públicos nas áreas sociais, né? Nas áreas que a gente pode classificar como sociais, né? Então, saúde, educação, né? Inclusão social, enfim, todas essas áreas ali. E essas áreas que têm mais entrada aí com a iniciativa privada, como transporte, energia, mesmo em cidades sustentáveis, tem obras também, né, de mobilidade, Minha Casa Minha Vida, tal, que tem investimentos para serem executados com a iniciativa privada. Primeiro, eu acho que a gente tem que discutir aí com o governo essa tal governança do PAC como um todo, que tem que ter um acompanhamento dos movimentos sociais e sindical. Parte dos recursos, apesar de serem executados pela iniciativa privada, muito possivelmente terão financiamento de bancos de desenvolvimento econômico e social, Banco do Brasil, BRICS, enfim, né? BNDES. O BNDES, ele tem lá uma cláusula que é uma cláusula muito tímida, né, de controle social. Eu acho que a gente tem a oportunidade agora de rediscutir essa cláusula, né, e torná-la mais efetiva, né. O BNDES, por exemplo, ele acompanha os empregos gerados. Então, quando ele faz um empréstimo, ele diz lá, serão gerados tantos empregos nessa obra. Mas não é acompanhado se esses empregos foram gerados, nem a qualidade desses empregos. Eu acho que a gente tem que acompanhar, monitorar e precisa ter, né, e os sindicatos, eles podem colaborar muito com isso, de acompanhar se esses empregos, né. Tem aí os 4 milhões de empregos diretos e indiretos que estão sendo estimados para esses investimentos da obra do PAC. A gente não pode deixar que sejam empregos de baixa qualidade, né? Vocês lembram lá que em outras obras do PAC a gente teve situações bastante ruins, né? De déficits de qualidade de emprego bastante grandes, que resultaram, inclusive, depois em mesas de negociação nacional, tal, para criar acordos mínimos, né? Então, a gente não pode esperar acontecer isso, né, para ter um marco mínimo, né? Então, eu acho que a gente tem que garantir que esses empregos tenham um emprego de qualidade. E assim, tem todo um debate... Adriana, mas só um pouquinho, aproveitando isso. O PAC, esse novo PAC, também tem como novidade criar alguns marcos regulatórios, né? Ou aprimorar os que já existem. Isso. Aí eu acho que é uma forte incidência. Isso, né? Porque além desses eixos que foi o que a gente
esses eixos de investimento que a gente viu distribuído no gráfico, ele também tem medidas institucionais, né? Um grupo de medidas institucionais que vai definir o ambiente regulatório. Então, vai definir o licenciamento ambiental, vai discutir política de crédito, né? Então, tem lá um grupo de medidas que o governo também está pensando em medidas institucionais, como é que vai ser a gestão, né? Para que os projetos não se percam pelo meio do caminho, né? Enfim. Então, eu acho que isso é uma questão que a gente precisa acompanhar também. E tem todo um debate que está presente lá no PAC também sobre a geração de empregos verdes, né? Uhum. O Diese fez em 2022 um relatório sobre empregos verdes, tem um conceito, né, que define o que são empregos verdes, e é um conceito que um pouco controverso às vezes, né, porque são empregos que estão em setores que têm baixa emissão de gases de efeito estufa, né? Mas quando a gente vai olhar, e o Brasil tem a possibilidade de ampliar o número de empregos nesses setores, né? Mas quando a gente vai olhar a qualidade desses empregos, são empregos de baixa qualidade, né? Então, por exemplo, quando começou esse debate aqui no Brasil, que foram apresentar os dados, os trabalhadores da cana estavam dentro dos empregos verdes, mas eram os trabalhadores que estavam morrendo de exaustão. Sim. Então, assim, a gente não pode fazer a transição ecológica descolado do debate que a gente faz a transição justa. A gente tem que transitar para um desenvolvimento ambientalmente sustentável, mas em que todos e todas também tenham igualdade social, justiça social, né? E que os trabalhadores também estejam incluídos nesse novo modelo, né? Então, você não pode transitar para uma economia ambientalmente sustentável em que a qualidade dos empregos sejam empregos de baixa qualidade, né? Então, eu acho que isso é uma questão central quando a gente entra nesse debate ambiental, né? Tá joia. Eu sempre falo isso, quando eu vi o discurso do Lula falando do combustível limpo, da energia limpa, eu falei, Lula, para com isso, porque não tem uma energia que a gente possa chamar assim, gente, porque elas todas têm impacto e forte. Daí eu lembrei disso, falei, o etanol pode não emitir 1 milímetro de gás carbônico, mas olha o que ele faz nos canaviais com os trabalhadores. É uma situação análoga à escravidão. Isso não muda com o agronegócio que a gente tem. Então, não dá para a gente dizer, olha que beleza, né? A gente tem etanol e os trabalhadores morrendo de exaustão. E tem um companheiro aqui no chat, super defensor da energia eólica. Existem já documentários que eu sugiro você ver o impacto que está se dando no litoral nordeste para os animais, para a população local, é gigantesco. E assim, não quero nem lembrar das construções das hidrelétricas, minha gente. O impacto que gera nas populações locais e no próprio ambiente. O que foi e está se prevendo 2 Itaipus aí, né? Assim, tipo, desse novo pacto. Tem que olhar isso com muito cuidado. E mesmo no etanol, você tem uma questão... Bom, hoje, pelo menos, tem a mecanização, você não tem mais a queima, mas você tem um gasto hídrico que enorme. Entendeu? Tem a questão do solo, enfim, tem questões também que a gente precisa avaliar, né? A gente fez um debate aqui muito legal com o Márcio Zonta e a Rosângela, e eles não usam de jeito nenhum a expressão energia limpa, porque a gente está pensando agora, por exemplo, mineração. A gente vai precisar de minérios estratégicos, inclusive precisa fazer um mapeamento disso. Mas, mineração no Brasil é assustador. Olha o que virou Minas Gerais, minha gente. Não dá para a gente não ter marco regulatório sobre isso, né? E mudar essas condições. Johnny, a gente está tendo... Deixa eu só fazer um comentário sobre isso. A gente tem todos esses ativos, né? E eu acho que
tem uma questão de como é que a gente explora isso, né? Bom, o governo passado vendeu né, nossas refinarias, nossos poços, enfim. E aí essas empresas vão explorar do jeito como elas quiserem, né? A gente tem lugares aqui em que há exploração de minérios e em que as empresas têm isenção, então não fica sequer os impostos para aquela comunidade. Então, assim, é uma forma de explorar recursos que a gente tem que não garante nada para o desenvolvimento econômico e social local e nacional, né? Então, quando a gente faz esse debate da sociobioeconomia, é pensar, bom, a gente tem esses ativos, mas como é que a gente vai explorá-los de modo consciente, de modo equitativo, com boas condições de trabalho, né? E não sair vendendo para a primeira empresa que vai explorar do dia para a noite, mandar tudo para fora, sem nenhum tipo de, inclusive, beneficiamento, enfim, e deixando lá as comunidades totalmente à mercê, né? Então, acho que esse é um debate que precisa ser feito em relação a esses recursos, né? Muito bem. Ó, a Sinara vai me comer o fígado, daqui a pouquinho começa o brocou. Eu vou passar para o Johnny fechar e a Adriana dar o seu recado final. Então, pessoal, assim, a gente vê que, de fato, o cobertor é curto, né, Flor? Como você falou, assim, não existe energia verde, né? Assim como não existe almoço grátis. Tudo tem impacto. E aí eu vou puxar mais uma vez para a estabilidade, né, que a gente conversou tanto hoje, e como essa estabilidade, ela reflete em tudo, né? A estabilidade que a gente tem no mundo ocidental, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, ela propiciou que a gente tivesse esse nível de crescimento que a gente tem hoje. E com esse nível de crescimento, a questão das escalas de tudo que a gente faz era diferente. Tudo que a gente faz hoje é muito grande, especialmente no Brasil, num país do tamanho do Brasil, com a população que a gente tem, com a extensão territorial que a gente tem, com a quantidade de recursos que a gente tem. Então, dentro do nível de maturidade que a gente tem hoje, do nível de desenvolvimento tecnológico, técnico e do desenvolvimento intelectual, a gente tem condições, sim, sabe, de poder minimizar dentro de uma escala muito grande, quem sabe até, talvez, ao máximo, não acabar com o impacto, mas minimizar ao máximo o impacto das transformações que a gente faz, tanto na questão energética, quanto em todas as outras questões, que é a transformação na natureza. Agora, para que isso seja feito, só existe uma maneira, a organização. E não só a organização dos trabalhadores, que é a base da pirâmide e é a parte mais numérica da nossa sociedade, mas a organização da sociedade como um todo. A gente precisa conscientizar os nossos pares, conscientizar a massa, conscientizar a base, mas a gente precisa também conscientizar aquele topo da cadeia, né? O topo da pirâmide que a gente falou, que é o 1% da sociedade que detém hoje mais de 99% dos recursos, tanto financeiro quanto os recursos físicos. Né? A gente precisa conscientizar que, como você falou, né, Flor? Eles não vão pegar uma espaçonave e vão para Marte. Não existe outro planeta. Então, a gente tem condições, sim, de fazer algo de maneira organizada e sustentável ao longo do tempo. Mas para que isso aconteça só com organização. Foi um prazer enorme estar com vocês aqui hoje. Eu fiquei muito feliz pelos debates que a gente fez, né, com a Patrícia, agora com a Adriana mostrando o PAC. E como a Flor tinha falado antes, né, a gente passou tanto tempo falando de passado, né, e hoje a gente tem a oportunidade de falar de um futuro, e de um futuro muito bom e promissor, que vai depender do quê? Da gente arregaçar as mangas, ir para a luta e trabalhar, gente. É isso que a gente precisa hoje nesse país. Então, mais uma vez, muito obrigado, Flor. Muito obrigado, Adriana. Obrigado, Patrícia. Obrigado a todos e todas que estão com a gente também até agora, essa hora. E vamos lá, gente. A luta continua. Muito bem, Johnny. Você virá mais vezes aqui. Opa. Adriana? Bom, eu acho que só o Breno está falando ali da energia solar, eu acho que também é uma energia que precisava também de uma atenção bastante grande, tem experiências, inclusive comunitárias, de desenvolvimento de energia solar bem interessantes e que poderiam ser multiplicadas. Agora, eu acho que o debate do PAC, eu acho que ele é um debate empolgante, porque por trás dele está um debate de projeto de país, né? De o que a gente quer desse país para o futuro, né? Eu acho que é relevante que o governo tenha retomado, porque ele dá uma direção para o desenvolvimento e retoma, né, o Estado brasileiro para resolver gargalos econômicos e sociais, né? Então, ele pauta de novo questões
relevantes para melhorar a qualidade de vida da população, efetivamente, né? E também para garantir a estrutura necessária para o desenvolvimento econômico, né? Então, eu acho que é um debate fundamental e em bases que a gente defende, né? Justa, solidária, né? Que tem uma preocupação ambiental, enfim. Então, eu acho que é um debate bastante instigante, né? E eu acho que o objetivo agora é que o movimento social e o movimento sindical acompanhem e possam dar aí as suas contribuições para esse projeto de desenvolvimento. Obrigada, Fro, obrigada, Johnny, por essa conversa gostosa aqui. Espero voltar mais vezes também. Adriana, eu sempre te chamo, você que anda muito ocupada. Já te chamei algumas vezes. É verdade.